Pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o VRTA. O fundo, será que ele surpreendeu negativamente? O que aconteceu nesse mês? Ele ainda está valendo a pena? É um fundo high grade que vem pagando muito. A gente vai analisar a taxa de sensibilidade ao final e mais algumas outras atividades do fundo ao longo do mês. Pois bem, então o fundo aqui tem a taxa de administração de 1% ao ano, lembrando que ele tem essa taxa de performance, mas que ela não é cobrada há muito tempo. Inclusive, o gestor já vem indicando que no futuro ele vai pautar isso para que isso seja retirado do regulamento do fundo. Para quem não conhece, aqui ó, eles têm um canal no YouTube, tem alguns vídeos, mas o que vale a pena mesmo são as lives do gestor. Está aqui o Possente, para quem não conhece. O pessoal brinca que é o Conde Possente, o vampirão. Enfim, brincadeiras à parte, tá? Só para descontrair um pouco o vídeo. Caso isso chegue lá na gestão, Rodrigo, por favor, não fique bravo. Gosto muito das suas lives, são muito didáticas. Independente de investir ou não no fundo, dá para aprender bastante. Bom, vamos ao que interessa, né? Ao longo de março de 23, o fundo realizou a aquisição do CRI RNI, 15 milhões, com vencimento em março de 28, a CDI mais 2,5. Eu vou comentar um pouquinho mais dessa operação mais à frente. Eles fizeram a venda também do CRI Nagumo, no valor total de 40 milhões, pela mesma taxa de aquisição. A gente vai dar uma olhadinha aqui na DRE. Provavelmente isso aqui gerou um prejuízo, tá? Por fim, adquirimos 15 milhões de recibos de cotas do fundo MORC 11 em sua terceira emissão de cotas. E aqui que está o ponto negativo. O pessoal reclamou bastante dessa compra, certo? Porque o preço no secundário estava menor do que o preço na emissão de cotas. Tem dois pontos dessa história que a gente tem que pontuar, mas o que mais me incomodou eu vou mostrar para vocês abaixo, que é a alocação em fundos imobiliários, basicamente. Bom, seguindo, eu vou comentar um pouco mais disso, tá, pessoal, daqui a pouco. Adicionalmente, o fundo realizou a quitação do montante de 20 milhões e meio que detinha em operações de compromissadas reversas. O fundo permanece com uma posição atualizada de 85,5 em compromissadas reversas, que será mantida momentaneamente para aproveitarmos as oportunidades de operações com ótima relação risco-retorno em nosso pipeline. Desse fundo eu consigo cravar para vocês, porque o gestor falou isso em live com Baroni, para quem quiser assistir. Ele falou que o custo dessas operações compromissadas é de 0,6, tá? CDI mais 0,6. E essas operações rendem entre CDI mais 2 e CDI mais 3, então tem esse spread. Essas operações são positivas, tá? Mas aqui ele falou que o grande trunfo é conseguir captar, e aí captando você quita essas operações e tem uma alocação praticamente instantânea. É que o cenário para captação agora é bem improvável, né? Bom, seguindo aqui, ele informa que o cenário macroeconômico acaba gerando oportunidades para novas alocações em condições mais atraentes, com taxas e garantias melhores. Isso eu concordo, tá? A gente tem visto operações high grade saindo a taxas muito boas, empresas que antes seria inimaginável a gente conseguir uma taxa alta com uma empresa de alto calibre, mas a condição do mercado tem proporcionado isso. Até por isso a gente tem aqui acompanhado muitos relatórios. Quem assiste todos os vídeos consegue perceber que muitos gestores estão comentando sobre essa questão das oportunidades em fundos high grade, porque o risco-retorno está muito favorável a quem compra a cota com muito deságio. Ó, vou explicar e repetir de novo. Quando você compra uma cota com deságio, você está levando para casa uma taxa ainda melhor do que aquela taxa no valor patrimonial. E se você compra uma taxa ainda melhor em um fundo que o risco é menor, então você está fazendo um balanço muito favorável do lado do retorno com um risco que ainda está muito baixo. Claro, para um fundo de CRI, enfim, tá? Dentro do contexto aqui dos fundos imobiliários. Então tem essas operações aparecendo também para os gestores. Da mesma forma que a gente vê o fundo imobiliário lá listado na B3 com deságio, eles conseguem, os gestores, acessar operações de CRIs em condições mais favoráveis. Então, é interessante para quem tem dinheiro em caixa agora, consegue alocar muito bem. Aqui ele tem um resumo, tá, das operações que a gente acabou de ler. Aqui vamos comentar então um pouquinho sobre essa operação que ele adquiriu, né, de 15 milhões, CDI mais 2,5, uma operação que a gente consegue ver aqui pela sua natureza mais high grade, uma taxa interessante, não é uma taxa muito alta, mas vai surfar aqui um pouquinho do CDI, é uma empresa aqui que é terreneira em empreendimentos desenvolvidos pela MRV, não é uma
empresa gigantesca, mas uma empresa que é de 31 anos, então uma pegada um pouquinho mais high grade, tá? Aqui na DRE a gente consegue ver então os resultados recorrentes em CRI, né? Resultados recorrentes em FII, e aqui a gente consegue ver resultados não recorrentes, um valor negativo de mais de 2 milhões, que muito provavelmente foi esse CRI na Gumo, né, que ele colocou aqui que foi vendido pela mesma taxa, só que se ele tiver, né, com uma marcação desfavorável ao fundo, na hora da venda ele vai gerar esse valor negativo. E assim, eu não tenho nada contra fazer esse giro no negativo se a gestão, acompanhando a operação, entendeu que ela apresentava problemas, ou que ela iria apresentar problemas num curto, médio prazo. Então faz a venda, passa a régua e vamos para a próxima. Pessoal, se estiverem gostando do conteúdo, deixa o like. Não se esquece de se inscrever. O canal acabou de bater aqui 1.000 inscritos, então próxima meta 2.000 inscritos. Estou muito animado aqui com a evolução do canal. Quero agradecer também o comentário que vocês deixam, isso é muito legal. Tenho recebido muitos comentários bem legais mesmo, isso anima. Estou aqui gravando esse vídeo de madrugada, mas realmente eu estou muito empolgado, então fica aqui o meu obrigado. Bom, a gente consegue ver aqui então que basicamente o fundo usou um pouquinho da reserva e fez a distribuição de 0,95 centavos. O fundo poderia colocar aqui para a gente, né, uma linha de quanto tem acumulado por cota. Ele não coloca de forma muito clara. Tem um vídeo, eu vou deixar marcado para esse vídeo não ficar muito longo, que eu explico como identificar se tem ou não valor acumulado aqui no VRTA, tá? Então aqui, seguindo, eu quero comentar com vocês, esse para mim foi o ponto do MORC. Então eu quero comentar sobre essa aquisição. Vamos lá. O MORC, salvo engano, a gestão entrou nele a quase R$ 97,00, tá, na emissão. E no mercado ele estava ali por volta dos 93, 94. Tá? Pode ter aí um valor um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas vocês vão entender o que eu quero falar. Então estava mais barato você entrar no secundário, a 93, do que na emissão a 97. Certo? Certo. A questão é, se a gestão compra 15 milhões em uma paulada só de MORC no mercado secundário, primeiro que o fundo não vai ter essa liquidez em um dia, então ele vai ter que fazer essas compras, vai ter que fazer essa compra em dias seguidos, tá? E aí todo dia ele vai limpar o book. Então todas as ofertas que tiver ali, o fundo compra. No dia seguinte vai ter gente vendendo um pouco mais caro, aí o fundo vai e compra de novo. E assim vai indo. Então a tendência é você elevar o preço até o preço de 97 e aí começaria a entrar na emissão. Eu acho que isso deveria ter sido feito, ok? Eu realmente acho que se ele queria mesmo entrar no MORC, ele poderia ter feito isso. Vai comprando aos poucos, vai subindo a cota no secundário, conseguiu comprar 5 milhões dessa forma, beleza, comprou 5 milhões mais barato. E depois completava comprando 10 no secundário. Mas tudo bem, ele quis comprar direto no secundário, é uma diferença de R$ 4,00 mais ou menos, que incomodou os cotistas com razão, mas o que me incomodou mais ainda do que isso, porque a gente infelizmente vê gestores participando da emissão de outros fundos, né? Enfim, tem aí um certo corporativismo, não estou falando que esse é o caso, até porque eu gosto do MORC, tá? É um fundo legal, então assim, não é uma compra ruim. Mas o problema para mim é isso aqui, ó. O Pocente já falou em muitas lives que o limite para ele era 10%, tá? Em fundos imobiliários. E o fundo tinha 10%, tá? Em fundos imobiliários, que para mim já está no limite do limite. O fundo de CRI eu também pactuo de muita gente que fala sobre isso que tem que investir em CRI, porque muitas vezes você vai conseguir um maior retorno investindo em CRI. Então você vai investir em FII para quê? Deixa o investidor, se ele quiser ter 20 fundos de papel, ele tenha, não preciso ter aqui dentro. Ah, mas isso traz mais diversificação. Tudo bem, eu entendo. Então vamos colocar um limite, 5%? Bom, que seja, esse fundo é 10, respeite-se o 10, entendeu? Porque era 10, agora é 10,6. Aí daqui a pouco vira 12, aí daqui a pouco vira 15. Então eu vou para um hedge fund e já vou logo lá num fundo que pode comprar tudo. Ou vou num FOF, entendeu? Se eu quero um CRI, eu quero um puro sangue de CRI. Então por isso que eu falei que me surpreendeu negativamente, porque para mim já estava estabelecido que seria 10, tá? Vamos ver se o fundo vai conseguir fazer um giro no momento oportuno e analisar de fato a operação de ponta a ponta. Isso tem que ser justo. O fundo comprou em um valor mais caro, fez outras compras em outros fundos também. Eu já comentei isso acho que no primeiro vídeo aqui de VRTA no canal, que ele fez compras sempre mais caras. Esse print até rodou essa semana aí nos grupos, que a gente viu o histórico de compras
do VRTA em fundos imobiliários, sempre comprando mais caro na emissão do que no mercado secundário, né, em oportunidades, e também depois caiu bastante, mas aí o mercado todo caiu. Mas eu quero analisar a operação de ponta a ponta. Quando ele sair desse fundo, ele vai conseguir sair no lucro, no prejuízo, como estão esses fundos, enfim. Aproveitando que a gente está falando deles, antes da gente falar ali um pouquinho da taxa de sensibilidade, são esses os fundos, tá? Quem viu esse primeiro vídeo, eu vou deixar ele marcado para vocês. Eu critiquei bastante com a Mi e Game 11, tá? Acho que eles fizeram essas compras em momentos que, enfim, tinham oportunidades melhores. Tem outros fundos aqui muito pequenos, eu não sei até que ponto é vantajoso ter isso aqui na carteira. Por exemplo, tem aqui o Mogno pagando 86 centavos, tem o CCRF pagando 50 centavos, paga menos que o próprio VRTA, não sei se compensa. HGCR, beleza, um fundo legal, muito bom, também alinhado, high grade. Tem o MORC, que entrou agora, a parte aí da questão dele ter comprado na emissão e não no secundário, falando do MORC, é um fundo legal. Tem o RBRY também, um fundo legal. Agora os outros fundos, e agora ele não consegue sair, tem posição grande aqui, né? Nesses dois primeiros. E agora o MORC aqui, ele já logo virou a quarta maior posição do fundo. Então assim, realmente esse ponto me desanimou um pouco. Porém, ainda é um fundo muito interessante, eu vou mostrar por que para vocês. Aqui está a linha da compromissada reversa, tá? Da alavancagem do fundo, para quem não está habituado, aparece assim aqui na lista de portfólio. Portfólio que é muito interessante. Você bate o olho aqui, você vê muitas empresas, mega high grades, por exemplo, esse CRI aqui, se não me engano, está lá no MCCI também. Ele tem Gafisa, ele tem Elbor, ele tem Grupo Pão de Açúcar. Então, assim, aqui tem mais uma do Açaí. Operações muito, muito seguras. E o que está realmente atrativo nesse fundo é a análise de sensibilidade. Não tem como fugir disso. O fundo a R$ 83,00 no mercado secundário está pagando IPCA mais 12. Esse fundo foi a 81, se não menos. Talvez até um pouco menos que isso. A R$ 81,00, o fundo vai estar pagando ali praticamente IPCA mais 13. Se ele baixar um pouco mais, R$ 80,50, vai dar mais ou menos IPCA mais 13. Então, quem conseguiu comprar naquela faixa, lembrando que não é recomendação de compra, só estou falando que quem comprou naquela faixa levou IPCA mais 13 no fundo high grade. Então, é realmente atrativo, em que pese tem essa situação aqui dos fundos imobiliários. Eu vou, obviamente, acompanhar o máximo que eu puder aqui do mercado com vocês. O gestor, ele foi em algumas lives recentemente. Vamos ver se ele vai em mais alguma, né, agora em maio, para explicar essa movimentação. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam. Lembrando, o Telegram na descrição e no comentário fixado. Valeu!